Boa tarde a todos, boa tarde a todas, bem-vindos e bem-vindas à semana número 2 da disciplina de gestão pessoal. E hoje nós iremos tratar sobre o conceito, de autoconhecimento. Essa disciplina ela é do curso de graduação de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje a gente vai falar um pouco desses 4 itens. A gente vai falar um pouco de filosofia e autoconhecimento. Eu vou trazer algumas conexões entre os pressupostos básicos da filosofia e a sua relação com o autoconhecimento. Depois eu vou falar um pouco sobre a questão do autoconhecimento e o planejamento estratégico pessoal, ou seja, de que maneira que me conhecendo melhor eu vou conseguir fazer bons planejamentos, principalmente no médio e longo termos. Depois eu vou propor um exercício para vocês, que eu vou postar também, que chama Roda da Vida, vai ser um exercício individual, e eu gostaria que vocês trabalhassem com ele ao longo desse semestre. E depois eu vou fazer algumas conexões ao longo dessa aula, relacionando a questão do autoconhecimento e o marketing pessoal. Não vou explorar diretamente essa temática, mas quero que vocês pensem de que maneira que o personal branding ou o marketing pessoal tem a ver com o autoconhecimento também. Ou seja, como que eu quero me mostrar para as pessoas se eu não me conheço integralmente. E de que forma eu posso me mostrar para essas pessoas, enfatizando principalmente as minhas qualidades e de repente acobertando um pouco que estrategicamente aquilo que eu posso chamar como os meus defeitos. Então, começando sobre o autoconhecimento, eu gostaria de, a priori, trazer um pouco de filosofia para vocês. E eu gostaria de falar um pouco de filosofia porque o pensamento filosófico ele é um pensamento do autoconhecimento. Ele parte de uma premissa, de que você questiona, de que você coloca perguntas frente ao mundo, e aos fenômenos. Então, eu vou falar um pouco para que a filosofia nesse contexto, vou falar um pouco dos preceitos filosóficos e eu vou postar também um vídeo sobre talvez o maior de todos os filósofos, embora não tenha escrito nenhuma obra, mas a gente tem diversos escritos sobre ele, sobre o Sócrates, que segundo os historiadores, ele nasceu entre 470 a.C. e morreu por volta de 399 a.C. E é interessante pensar no Sócrates, porque quando ele vai no oráculo, e o oráculo já o define como o homem mais inteligente da sua época, ele é questionado, pelo oráculo o que ele sabia, qual que era o grande conhecimento que ele tinha. E ele fala que o único conhecimento, a única certeza que ele tinha é de que ele nada sabia. Então é a partir dessa premissa que eu gostaria de começar esta aula com vocês, para que vocês se sintam instigados e instigadas a procurar de alguma forma novos conhecimentos, novos saberes e se questionarem também enquanto sujeitos, para que esse autoconhecimento não fique superficial e seja realmente algo transformador. Então eu vou postar 3 episódios que contam um pouco da história desse grande sábio que foi o Sócrates. A filosofia, então, o que é a filosofia, E aí eu trouxe alguns conceitos. Então é um substantivo feminino e a primeira definição que eu trago para vocês é amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância, segundo os autores clássicos. Então tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre o Sócrates e muito a ver com esse questionamento, por aquilo que nos move dentro de um mundo em que a gente se sente ignorante frente a ele. Então essa busca por conhecimento, ela deve ser constante, e por que não uma busca pelo autoconhecimento também.
No platonismo, é investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ontológico aqui voltado para o ser humano, característico do ser humano, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Então aqui é uma definição, né, que afirma que devemos ir além daquilo que é dito como senso comum, né? E não que o senso comum não seja algo interessante para se pensar, mas é ultrapassar esse senso comum, indo em busca de novos conhecimentos e novas áreas. E a terceira definição que eu trago para vocês diz campo do conhecimento, que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Aqui a gente pega mais a questão do racionalismo, né, da racionalidade. Do grego, o termo significa amor ao conhecimento. Então, é uma busca racional pelos fenômenos, né, do mundo. Embora, né, eu não seja tão a favor dessa última definição, porque tem algo que foge também, que seria algo menos racional e que talvez seja também algo a se buscar quando a gente pensa no campo do conhecimento. Falando de concepções filosóficas, e aí eu trago essa figura, né, que é uma releitura da Capela Sistina, né, depois eu vou mostrar essa pintura para vocês. Então a gente tem concepções religiosas e éticas herdadas, né, de um lado, e a investigação científica no sentido mais amplo do outro. E a filosofia, de uma certa forma, ela se situa entre esses dois grandes campos, né? Então cada filósofo diferiu amplamente no que diz respeito às proporções em que esses dois fatores influenciaram em seus sistemas. Mas é a presença de ambos, em algum grau, o que caracteriza a filosofia. E talvez seja também o que caracteriza um autoconhecimento, né? Um questionamento de si mesmo. Então a gente tem um lado, né, espiritual e a gente tem um lado também racional, mais científico. Então, pensando dessa maneira, a filosofia ela é um prato cheio, né, para nos auxiliar nesse questionamento de quem somos nós e a busca, né, por um autoconhecimento, pensando no ser humano como um ser amplo e bem complexo também. Aqui eu trago para vocês a Capela Sistina, que foi construída entre 1473 e 1481, e ela foi pintada por diversos gênios da pintura e da arte, né? Michelangelo, Rafael, Perugino e Botticelli, né? E ela se situa no Vaticano, em Roma, né? É uma cidade-estado dentro de Roma, onde é a sede da Igreja Católica. E essa pintura, essa parte do teto da Capela Sistina, ela revela de alguma forma, né, essa dicotomia, talvez, entre um lado espiritual, representado por Deus, né, tentando fazer uma força tremenda para chegar perto do ser humano, né, ali com uma certa preguiça para ter esse contato com a espiritualidade. Então eu acho muito interessante, porque talvez essa pintura seja uma representação dessas duas grandes forças, né, e de onde que talvez a filosofia fale, né, do lugar de onde a filosofia fala. Dando prosseguimento, então, para as concepções filosóficas, né, então, pensando de uma maneira mais ampla, filosofia é algo que se encontra entre a teologia e a ciência, como eu havia dito para vocês. Todo conhecimento definido, defende Husserl, né, que é o autor do livro que eu trago para vocês hoje, pertence à ciência. Todo dogma referente ao que está além do conhecimento definido pertence à teologia. Entre ambas, então, existe uma terra de ninguém, uma terra exposta a ataques de ambos os lados. Essa terra de ninguém é o que chamamos, né, é o que o Husserl define como filosofia. Ou seja, as questões filosóficas são questões que a ciência é incapaz de oferecer respostas e para as quais
as soluções confiantes ao teólogos não parecem tão convincentes quanto ao passado. Então aqui, né, eu fecho essa primeira parte da aula, onde eu gostaria de relacionar então preceitos filosóficos com a questão do autoconhecimento e talvez algo que se situa entre a teologia, no que tange principalmente a questão da espiritualidade, e a ciência naquilo que se refere mais à questão da racionalidade. Então, ensinar-lhes, né, como viver sem certeza, sem porém se sentirem paralisados pela hesitação, essa talvez seja a principal contribuição que a filosofia em nossa era pode oferecer àqueles que a estudam. Então, Russell traz também, né, essa noção de não se sentir paralisado, não se colocar tantas questões, e aí talvez o autoconhecimento precise também de uma questão mais prática, que eu vou falar um pouco mais depois, né? E também pensar nessa relação entre essas perguntas ou esse autoconhecimento e o momento presente no qual estamos inseridos. O objetivo da filosofia, o material para reflexão, está em todos os lugares. E isso deve ficar claro para a gente. Por isso que essa busca por outros conhecimentos é algo importantíssimo para que a gente possa também se conhecer melhor. Então está nos livros, nos jornais, nos programas de televisão, nas conversas que se ouvem nas ruas, na mesa do café da manhã, em casa. A gente pode refletir o tempo todo sobre como pensam então as pessoas e a sociedade e, por que não, como nós pensamos sobre certas questões que nos afligem durante o nosso dia a dia. Falando agora do item 2, e aí partindo mais para a questão do autoconhecimento, como eu falei para vocês, existe uma relação, né, entre esses preceitos filosóficos, ou isso que está entre, né, o campo da teologia e o campo da ciência, entre a espiritualidade e a racionalidade, mas existe também nessa questão do autoconhecimento alguma coisa de prático, né, alguma praticidade, aquilo que não deve somente nos deixar imóvel, mas que nos coloque também para fazer algo. E aí que eu gostaria de pautar também, de destacar esse conhecimento não só daquela pessoa, da mesma pessoa, ou do autoconhecimento, mas um conhecimento também dialógico com o mundo presente. Ou seja, nós deveremos, né, ou devemos estar atento às características do mundo presente para que a gente possa atuar através de um autoconhecimento mais profundo e transformador. E aí eu trago essa tirinha, né, que está presente do lado direito, que seria um pouco do mundo pós-moderno, né, ou da modernidade líquida, se a gente quiser usar o Bauman, né, onde a gente sabe que as relações são efêmeras, existe uma individualidade muito grande, as instituições elas já não são tão sólidas quanto em outros momentos históricos, e nessa tirinha, né, eu trago uma situação que talvez seja bem comum, uma relação entre duas pessoas, onde o homem, né, onde a figura masculina aí fala: eu estou procurando o sentido da minha vida, e a pessoa, e essa companheira que vive com ele, fala: procure no Google, né? Então a gente vive essa angústia e talvez esse não diálogo também, e que são características do mundo pós-moderno. E aí pensando num autoconhecimento vinculado a essas características da pós-modernidade. E aí eu trago também esse quadro, né, ou esse gráfico que vai falar então do desenvolvimento pessoal, e aí vai falar de todas essas sub-áreas que compõem o desenvolvimento, esse desenvolvimento individual, né? Então a gente tem uma consciência de você mesmo, um autoconhecimento, uma questão de identidade, uma questão de saber também das suas qualidades ou dos seus talentos, que tem a ver com o seu potencial também. E aí ele fala dos capitais, ou do capital humano, né, que a gente pode pensar em vários, a questão da qualidade de vida, que também compõe nós enquanto sujeitos, os nossos sonhos, as aspirações e outras questões. E aí eu me pergunto, né, e eu pergunto para vocês, o que significa tudo isso, né? E se são questões rasas, ou se realmente requer
uma atividade ou um questionamento mais profundo. Então a gente sabe muito bem que existe uma área que está muito popular atualmente, que é a área do coaching, mas eu tenho uma certa crítica, né, a essa área do coaching que talvez ela priorize principalmente as mudanças no curto prazo. E eu não acredito em nenhuma mudança que não seja através de um certo sofrimento, de uma angústia que é gerada para realmente para que nós tenhamos uma transformação. Então eu coloco essa interrogação aqui para a gente questionar um pouco sobre esse consumismo também que atualmente nós temos e até mesmo de diversos livros e diversas obras, né, que prometem esse autoconhecimento, mas talvez esse autoconhecimento ele seja algo inicialmente individual e depois entre a figura de uma pessoa para nos auxiliar, para nos ajudar a nos transformar, tá? Então eu vou falar um pouco disso nos próximos slides também. E aí eu acho que tem um conceito importantíssimo que é a questão do narcisismo, né? Então a gente escuta muito falar sobre o narcisismo, já é algo, né, que tem a ver com o próprio mito do Narciso, né? E aí eu trago essa frase do Caetano Veloso, que está presente na música Sampa, né, dele, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Então até que ponto, né, que a gente deve olhar o narcisismo como algo ruim ou algo bom, né? Então uma dose de narcisismo ela é essencial para a sobrevida de qualquer pessoa, né? Então a gente tem que ser capaz de se olhar no espelho, né? Que é algo que algumas pessoas não são capazes ou algumas pessoas são viciadas também, né? A gente não deve ser nem muito crítico, nem muito solidário com a imagem que a gente tem, né, refletida, que é uma imagem que ela muitas vezes, né, não é o ideal, né, até porque isso não existe, até porque isso é construído também pela mídia de uma maneira muito perversa, então a gente tem que se dar conta de algumas imperfeições desse reflexo, né, e também não se apaixonar completamente por essa figura, porque aí a gente já está falando de uma patologia, né? Então saber lidar com as qualidades e com os defeitos, se apoiar nas qualidades sem dependência, isso talvez tenha diálogo com aquilo que eu chamo de marketing pessoal, né? Então a gente tem que se apoiar nas nossas qualidades, porque são elas também que nos sustentam em vários momentos e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, elaborar e planejar ações para melhorar os outros pontos, né, que podem ser planejamentos de curto, médio e longo prazos, né? Então a gente pode se apoiar numa qualidade, né, já que ela está ali de uma maneira mais facilitada e a gente tem uma relação melhor com ela também, e aos poucos ir trabalhando esses outros aspectos, né, que causam algumas angústias, mas através de um planejamento maior. E é disso que a gente vai falar hoje também no nosso exercício Roda da Vida. E é isso que a gente chama então de personal branding, e aí pensar nas redes sociais também, né? Como a gente trabalha com essa questão do narcisismo sem ficar muito piegas, né? Sem exagerar demais, mas ao mesmo tempo fazendo um bom marketing da nossa figura, né? E daquilo que nos compõe, ou talvez pensando, né, do profissional médico ou da médica, né, que vocês serão nos próximos anos. Falando um pouco mais então desse autoconhecimento, né, e aí eu trago essa figura da gente mergulhando dentro de nós mesmos. Então é algo que não é fácil, tá? Trata-se de um processo, gera angústias e frustrações e depende mais de você do que dos outros. Então, em um primeiro momento, essa ação de um autoconhecimento, ela pode ser algo que doa, né? Que a gente sinta internamente. A gente até fala que é algo visceral. Porém, em um segundo momento, a gente vai ter que lidar com algumas consequências de se buscar
esse autoconhecimento, ou esse questionamento, ou esse olhar filosófico sobre nós mesmos, né? Então é algo que é irreversível. Então eu sempre gosto de falar da minha experiência em Boston, quando eu fui morar lá com 21 anos, e eu fiquei durante 8 meses vivendo, né, dentro de uma casa com mais 6 pessoas, cada pessoa de um país distinto. E quando eu volto para o Brasil, eu volto completamente transformado. E eu vou ter que lidar, né, com essa transformação. E eu tomei consciência de que aquilo era irreversível. Eu não era mais o mesmo César antes de partir. Então eu tive uma transformação ali que foi a base, né, de muita angústia, de solidão, de transformação. E é por isso que quando eu voltei, eu procurei uma terapia, né? Então nesse momento busque por uma terapia ou por uma ajuda para que você se compreenda melhor, porque esse momento talvez seja um dos momentos mais complexos, né, dessa transformação, a partir do momento que você se questiona ou que você passa por algo transformador. Porém, as consequências são muito interessantes, né, porque proporciona independência. E aí no meu caso, eu chego de Boston, onde eu morei sozinho, onde eu trabalhei, onde eu ganhei o meu dinheiro, eu tinha 22 anos, e eu chego em BH e eu começo a buscar isso, eu começo a buscar essa independência, porque eu tive uma experiência de que eu era capaz, tá? E nos alimenta para o que está por vir. Então, sempre que eu pensava também em alguma dificuldade, eu me lembrava muito do que eu tinha passado nesses 8 meses, e aí isso me dava força de alguma forma. Então, pensando, né, nesse autoconhecimento como um processo e nesse autoconhecimento também como dois polos, né? Talvez um polo de um sofrimento maior, né, de algo que vai mexer com a gente, mas talvez num outro polo de uma consequência muito legal, que vai gerar uma independência, né, que vai gerar um novo sujeito ou uma nova subjetividade e que pode proporcionar também independência em vários aspectos. Então, esse autoconhecimento, né, essa transformação, ela vai ter vários componentes, né? Como eu já falei alguns para vocês, então eu vou fazer uma pequena síntese do que a gente pode pensar desse autoconhecimento. Então é um processo, é algo contínuo, né? Então eu acho que a gente tem que buscar também esse autoconhecimento, esse questionamento de uma maneira contínua. Exige análise posterior. O que quer dizer isso? Exige uma reflexão depois que se passa por esse processo, e talvez a ajuda de alguns profissionais seja interessante. Tem a ver com uma troca interpessoal também. Aqui eu gostaria de destacar a presença dos amigos e das amigas, né? E aí quando eu falo de amigos e amigas, estou falando daquelas pessoas realmente, né, que nos conhecem e que muitas vezes são críticas com a gente, né? Eu tenho até um grande amigo que fala comigo que o fato dele ser meu grande amigo que faz com que ele seja extremamente crítico quanto à minha pessoa, né? Então ele fala assim, se eu não fosse seu amigo, eu seria falso. Então, como ele é meu amigo, ele realmente diz coisas que em alguns momentos, né, soa como pesadas, né? Então, essa troca interpessoal, ela é importantíssima, né, com aquelas pessoas que estão próximas. Exige paciência, né, porque em alguns momentos isso pode gerar angústia também por uma transformação mais rápida. E aí eu falo, né, desses planejamentos de médio e longo prazos, principalmente. Quando a gente fala de médio e longo prazo, estou falando de transformações que podem durar anos, tá? Não estou falando de coisas de uma semana, de 2 semanas. É claro que em alguns momentos a gente precisa de alguns auxílios de maneira mais aguda, né? Mas as grandes transformações, elas vão vir em médio e longo prazos. Então, me conhecendo melhor, né, eu também planejo melhor. Então, eu planejo melhor, me conhecendo melhor. Para isso, preciso me libertar de algumas amarras sociais, familiares e profissionais. Então, essas amarras, né, que nos paralisam em alguns momentos, é algo, né, que a gente vai se transformando e que a gente vai cortando também, caso
sejam amarras que não nos fazem desenvolver, né, em termos sociais, familiares muitas vezes, né? A gente sabe muito bem como que a família também, embora ela seja importantíssima, ficar muito perto também pode ser algo que complique. E no âmbito profissional também vocês devem estar percebendo isso e vão perceber isso mais, como que em alguns momentos a gente tem que se separar de alguns locais, de alguns empregos e se transformar e arriscar também, né? Então, eu acho que essa figura que eu trago para vocês é um pouco disso, né? Você traçando o seu próprio caminho. E eu costumo falar que quando eu tenho duas opções, a maioria das vezes eu tento ou eu opto, né, pelaquela mais complexa e mais difícil, embora naturalmente a gente seja guiado por escolher o caminho mais fácil, tá, gente? Isso é bem natural de nós enquanto espécie. Passando agora para a terceira parte da aula, né, eu gostaria de falar um pouco dessa atividade que eu queria propor para vocês, que é a Roda da Vida, que tem aí 4 grandes áreas, né, que fazem parte do ser humano ou do autoconhecimento, a gente pode falar assim. Então a gente tem uma parte pessoal, uma parte profissional, uma parte mais voltada para os relacionamentos e para a qualidade de vida. E cada grande área tem as suas sub-áreas. Então, a parte pessoal, ela é dividida em saúde, disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. A parte profissional, ela é dividida em realização e propósito, recursos financeiros, que é algo importantíssimo também, contribuição social, né, que tem mais a ver com aspectos intangíveis também e que nos satisfaz a maioria das vezes muito mais do que questões tangíveis. Nos relacionamentos tem a ver com a família, com o desenvolvimento amoroso, que é primordial também, e com a vida social. Esses 3 aspectos talvez sejam pilares, né, para que as outras áreas se desenvolvam. E a qualidade de vida, que tem a ver com a criatividade, com o hobby, né, que nós temos, ou os hobbies, e a questão de diversão, lazer é essencial para a qualidade de vida, a plenitude e a felicidade, e a questão da espiritualidade também, que não tem a ver necessariamente com a questão da religião, tá? Espiritualidade está muito além disso, ou talvez seja um campo que envolva, né, diversos aspectos, entre eles, né, a questão religiosa também. Então eu gostaria que vocês nessas 4 grandes áreas, né, e também nessas sub-áreas que compõem cada uma dessas 4 sub-áreas. E aí eu gostaria que vocês completassem este quadro de forma que vocês possam visualizar, né, em termos gráficos, alguns aspectos que vocês queiram trabalhar durante esse semestre. Então vai ser um exercício individual que eu quero propor para vocês. Eu gostaria que vocês preenchessem então essa roda da vida, analisando cada uma das grandes áreas que nos compõem. Circule os números, né, correspondentes, 1 sendo não satisfeito e 10 muito satisfeito, então tem uma gradação entre eles. E ao final escolha uma sub-área que você gostaria de melhorar ou explorar e que de alguma forma te afeta, tá? Porque a gente pode ter um número baixo em alguma sub-área, mas isso não nos afeta tanto, e ninguém é perfeito, né? Que isso fique claro, ninguém vai colocar 10 em tudo, e comece a pensar em ações ao longo do semestre. Então a gente vai pensar talvez em algo no curto e médio prazo, né? Principalmente a curto prazo, mas tentar fazer alguns planejamentos para que esse aspecto ele melhore no final desse semestre. E no final desse semestre a gente vai ter um momento específico para a gente pensar sobre esta atividade. Então façam esta atividade, guardem, né, esse item aí que para vocês tem um valor maior, tá? Trabalhem ele de acordo com as aulas e com esse planejamento individual em cima desse projeto, e depois a gente vai conversar um pouco sobre ele também. E nesse momento a gente vai discutir também um pouco sobre a questão do marketing pessoal, esse ponto que a gente já trabalhou aqui de alguma forma, de uma maneira transversal com as outras questões que foram propostas.
Eu gostaria de trazer agora algumas sugestões de leitura para aquelas pessoas que têm tempo e interesse neste tema, né? Então, eu trouxe 3 obras interessantíssimas, né, e que abordam de alguma forma a questão do narcisismo, né? E o narcisismo é algo muito importante na essência humana. Para se compreender o ser humano, eu acho que um dos pontos principais é a questão do narcisismo. E tem um diálogo muito grande com as redes sociais, né? Como que as redes sociais, ela de alguma forma evidenciou isso mais, tá? Então é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é uma obra sensacional, sensacional, é um romance, mas eu posso dizer que é um clássico. Tem a obra do Freud, né? Não esse livro inteiro, mas tem um texto, né, que chama Introdução ao Narcisismo, numa pegada mais psicanalítica, né? E que é muito interessante também, não é um texto tão grande, mas interessantíssimo. E uma obra que é um clássico, que a gente não acha mais esse livro de uma maneira tão fácil. Eu tenho a versão em português, então se alguém quiser também eu posso enviar para vocês, que é a Cultura do Narcisismo, do Christoph Lasch, que ele vai fazer uma análise, né, da cultura norte-americana através dessa visão do narcisismo. Outros livros que eu gostaria de sugerir para vocês, mais voltado para a questão do autoconhecimento, e talvez vocês conheçam esses livros, né? Muito provavelmente vocês conhecem o filme, né, que foi feito sobre esse livro, né, do Jon Krakauer, que é Na Natureza Selvagem, mas eu garanto para vocês que o livro é muito melhor, muito melhor. É um livro que eu li há muito tempo atrás, bem antes da, do, do lançamento do filme, e é um livro que a gente chora lendo, né? Então ele é fantástico, fala um pouco dessa questão do autoconhecimento, de transformações individuais, e o personagem do livro ele é muito mais profundo do que o personagem do filme, tá? E o Amir Klink, né, que é o nosso grande aventureiro brasileiro, que vai falar sobre planejamento, sobre autoconhecimento, sobre busca, né, por algo novo, através de expedições nos oceanos, né? Então esse livro é fantástico, se chama 100 Dias Entre o Céu e o Mar, ele é pequenininho, é uma travessia que o Amir Klink fez entre o continente africano, tá, e o Brasil. Então ele vai atravessar o Oceano Atlântico, né, entre esses dois continentes, num barco a remo. E numa época que não existia GPS, tá? Então pensem na questão do autoconhecimento, mas a questão do planejamento também para se realizar essa travessia. E um outro livro fantástico dele também, que chama Paraty, Entre Dois Polos, que é uma viagem, né, que ele fez para a Antártida, né, onde ele vai passar o inverno inteiro sozinho no barco dele, né, que chama Paraty, que ele construiu, e que também fala um pouco dessas grandes aventuras que o Amir Klink fez ao longo da sua vida e que continua fazendo, e que atualmente é uma das pessoas mais requisitadas para falar em grandes empresas. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre esse documentário também que eu vou postar para vocês, que é do Tom Brady, né, que é o quarterback 7 vezes campeão do Super Bowl, também conhecido por ser marido da Gisele Bündchen. Mas esse documentário é muito legal porque mostra como que uma pessoa completamente desacreditada, sem nenhuma qualidade física para o futebol americano, né, consegue superar tantos obstáculos e se destacar e continuar se destacando mesmo com 43 anos. Então eu acho que mostra superação, planejamento, talvez de uma maneira até doentia, né? Não sei se a gente pode falar isso, mas é um caso clínico interessantíssimo e para quem não conhece vale a pena, porque ele vai contra todas as probabilidades de um jogador, né, com algumas qualidades de dar certo dentro do futebol americano, tá? Então eu acho que é um documentário também muito legal
e que fala um pouco do que a gente discutiu hoje na aula. Era isso que eu queria propor para vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tentem ter acesso então aos dois links que eu coloquei para vocês, um sobre a história do Sócrates e a outra então sobre o Tom Brady. E também, se alguém quiser ler um pouco mais sobre esse assunto, né, eu também sugiro esses livros e talvez outras obras nesse campo. Na verdade, eu trouxe para vocês uma mistura, né, de vários autores e perspectivas, principalmente da psicologia, né, mas que dialogam de alguma forma também com essa questão filosófica que, para mim, é a base desse autoconhecimento transformador. Tá? Eu espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida, qualquer questão, a gente conversa sobre algum ponto que não tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e tudo de bom para todo mundo e até a próxima.